O jeito certo é você ter um padrão para cada tarefa, é você ter um passo a passo para cada tarefa. E aí você ensina as pessoas com base nesse padrão, com base nesse passo a passo. E algumas tarefas elas exigem que você acompanhe, elas exigem que você audite. E auditar é exatamente isso, é você medir a eficiência. Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Nossa ideia aqui é entregar um conteúdo prático, algo que você possa ir lá e implantar, fazer isso funcionar na sua empresa e já começar a sentir resultados. Eu me chamo Fernando Campagnolo, sou da Viva Positivamente e através da Viva Positivamente a gente ajuda empresários a ter uma empresa independente do dono. O que a gente faz, na verdade, é fazer com que o empresário pare de pagar incêndio e ele seja dono de um negócio que possa funcionar sem que ele tenha que se envolver em tudo. E o assunto de hoje, ele tem muito a ver com isso aqui. Porque para a empresa funcionar independente do dono, um requisito fundamental que precisa é você ter as tarefas padronizadas, ter as tarefas muito bem feitas e muito bem executadas. E a gente fala muito aqui da importância que é de criar o protótipo de negócio. O protótipo de negócio ele vem exatamente para resolver esse problema. E eu já quero aqui, antes de qualquer coisa, se você se interessa por esse tipo de assunto, aqui embaixo, em algum local na tela, se você não está inscrito ainda no nosso canal, no canal da Viva Positivamente, aqui em algum lugar tem um botãozinho que diz algo assim, ó, inscrever-se, inscreva-se, qualquer coisa desse jeito aí. Clica nesse botão, você automaticamente vai fazer parte do canal e depois que você clicar, do lado ali, vai ter um sininho. Nesse sininho, se você clicar naquele sininho, toda vez que a gente postar um vídeo novo ali, pode ser uma aula dessas, igual essa que a gente está fazendo, ou qualquer outro conteúdo, você vai imediatamente receber a notificação, vai saber na hora que tem coisa nova para você. Tá legal? E se você acha também que esse conteúdo é importante para algum outro amigo seu que também tem empresa, tem um botãozinho ali que diz compartilhar, mande para ele, se você acha que isso te ajuda, certamente vai ajudar ele também. Mande para ele para que ele também possa ter acesso a essa informação aqui. E por que eu vou ensinar isso hoje? Por que eu vou ensinar uma forma simples e uma forma rápida para você garantir tarefas bem feitas na empresa? Eu vou ensinar porque muitos empresários, cliente ou não cliente da gente, vêm até nós e comenta assim, comenta que é muito comum na empresa dele as pessoas esquecerem alguma coisa, mesmo em tarefas que fazem ali todo santo dia, chega um determinado momento, alguma coisa lá é simplesmente esquecido. Alguns por esquecer mesmo, outros por um motivo mais obscuro até mesmo, mas a verdade é que isso acontece. E vamos falar a verdade, tá? Quem não esquece alguma coisa, né? Quem não esquece que atira a primeira pedra. É que nem, por exemplo, assim, ó, arrumar mala, né? A gente vai fazer uma viagem e para arrumar mala a gente fica pensando, tem que levar camisa, tem que levar calça, cueca, meia, sapato, né? Parece que a gente demora um tempão e aí, muitas vezes a gente sai e fica lá sempre com aquela sensação, parece que faltou alguma coisa, que eu esqueci alguma coisa. Mas isso acontece nas nossas coisas pessoais e acontece também na nossa empresa. Então, referente ao protótipo, esse que eu te falei, que eu te sugiro que você procure esse vídeo que eu citei anteriormente, ele ajuda muito nesse sentido, tá? Ajuda você ter isso bem organizado na sua empresa. Mas esse jeito que eu vou falar hoje aqui, o jeito simples e o jeito rápido, ele vai te ajudar muito, vai resolver muito problema nas suas tarefas, nas tarefas que você e a sua equipe têm que fazer. E lá no Método Empreendedor Líder eu ensino como aplicar o protótipo de negócio, como fazer o passo a passo. E a verdade, muitos me perguntam, mas o protótipo ele dá trabalho? Dá, claro que dá. Mas veja bem, quanto mais você se dedicar ao seu protótipo, menos você vai ter trabalho lá na frente. Então talvez você trabalhe um pouco mais no começo, mas a hora que você deixar isso pronto, você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. É gostoso de fazer o protótipo? Para mim é. Mas tem gente que não acha, tem gente que acha um sofrimento fazer. Mas o fato é importante. E o protótipo de negócio é o que garante que você pare de apagar incêndio na tua empresa. E até falar sobre o protótipo, é interessante que você procure, aí eu gravei um podcast, tem um podcast que se chama Podcast Empreendedor Líder, tá? Tem um podcast onde eu entrevisto ali um empresário que passou pelo Empreendedor Líder, ele se chama Roberto. O que aconteceu com o Roberto? O Roberto ele transformou a sua equipe de vendas por causa do protótipo de negócio.
Lá, só para você ter uma ideia, ele tinha, não me lembro agora se 5 ou 6 vendedores, mas acontece que mesmo tendo esse time de pessoas só para vender, 80%, veja bem, ó, 80% da venda da empresa dele dependia dele e da esposa dele, que é sócia, mais até dela do que dele, porque ele se envolvia em outras coisas e ela focava 100% na venda. Então qual é o sentido você ter uma equipe e as vendas dependerem 80% do dono? Depois que ele montou o protótipo de negócio, depois que ele deixou isso redondo lá, e até era uma preocupação que ele tinha, porque a esposa estava grávida, e ela ia ter que ficar um tempo fora, e aí como é que ia ser as vendas? Ele arredondou tudo isso e hoje a empresa ela vende muito mais, com detalhe, ela já não se envolve mais, ela estava em casa até pouco tempo atrás cuidando da filha, e ele se envolve mínima coisa lá no negócio. 5% do tempo dele é destinado a tarefas operacionais, o resto ele está só pensando no negócio, porque é isso que o protótipo de negócio faz. Então essa ferramenta que eu vou ensinar hoje, ela faz parte do protótipo de negócio. E eu vou te ensinar o passo a passo para que você possa garantir que as tarefas saiam bem feitas lá na sua empresa. Então nessa aula de hoje aqui, o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou ensinar, em primeiro lugar, como é que você identifica tarefas. Como é que você vai fazer para identificar quais as tarefas você precisa se preocupar com isso? Você precisa se preocupar em padronizar para garantir que elas saiam muito bem feitas. A segunda coisa que eu vou te ensinar é como é que você cria as etapas, né? Como é que você cria o passo a passo para que cada uma dessas tarefas saia exatamente do jeito que você quer que saia, sem que haja esquecimento, sem que haja falha, ou seja, que saia muito bem feitinha. E o terceiro ponto, que eu diria que é o mais importante, é como você acompanha e como você audita essas tarefas para garantir a continuidade, porque uma coisa é uma tarefa ser feita uma, duas, três vezes bem feita. Outra coisa é ela ser bem feita sempre. E afinal, na empresa é isso que a gente busca. A gente busca que as tarefas elas sejam realmente bem feitinhas mesmo. Aí tem sentido. Então vamos lá. Quais são os problemas que a gente detecta que normalmente as pessoas cometem com a execução de tarefas? Tá? Eu vou citar aqui aquelas mais comuns, aquelas que a gente mais vê, mas existem muitas outras. Mas só para dar uma resumida aqui. O primeiro problema, e o mais visível em qualquer negócio, é o que a gente chama de individualismo. O que é o individualismo? É aquela tarefa que de repente ela é executada por duas, três pessoas, a mesma tarefa, mas pessoas diferentes que executam, cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua maneira, da forma que acha melhor. Não existe um jeito, um todo, existe um jeito daquela pessoa. Algumas fazem bem feitas, outras fazem melhor ainda, outras nem tanto, outras cometem alguns deslizes. Isso é individualismo, cada um tem o seu jeito de fazer a coisa. Outro ponto importante que a gente vê muito é esquecimento de alguma etapa. Ou às vezes esqueceu a tarefa, puramente dita, ou esqueceu algum ponto da tarefa. Então é muito comum a gente ver isso. E vamos entrar num acordo, né? A gente também esquece determinadas coisas. Tarefas complexas, a gente acaba esquecendo algum ponto. Falta de padrão é uma falha séria nesse sentido. Ocorre individualismo, ocorre esquecimento quando a empresa não tem um padrão. O que é o ideal? O ideal é que cada tarefa, a empresa tenha um jeito certo de fazer. Porque se você não tem um jeito certo, um jeito da empresa, você vai cair nesse primeiro ponto, que é o individualismo. Cada um tem o seu jeito. Agora, quando você tem um jeito padrão, não, o jeito é esse, eu preciso que você faça assim para a nossa empresa funcionar. E é o jeito padrão que garante isso, garante que a empresa não dependa de você para tudo. O quarto ponto também é algo que alguns empresários acabam caindo no esquecimento, ali que é de acompanhar as pessoas. Quando eu falo acompanhar, eu não falo estar ali cobrando, estar ali amurrinhando para que seja feito daquele jeito. Mas sim, é acompanhar, é ver se as pessoas precisam de ajuda, ver se precisam mais um treinamento, ver o que não entendeu, o que não ficou claro. E claro, ver se aquela tarefa foi executada dentro do padrão. Faz parte também. Isso é acompanhar. O quinto ponto, e esse normalmente me preocupa, que é a questão de má conduta. Quando a pessoa esquece algum ponto ou ela deixa de fazer algum ponto intencionalmente. Talvez motivada por uma má fé, uma má intenção, algo obscuro que ela queira, de repente até alguma vantagem, e isso assim, ó, existe, tá? Infelizmente existe. Faz parte da índole de alguns seres humanos. Isso assim, ó, é a única coisa de todos os outros problemas, é a única coisa que no meu ponto de vista não dá para perdoar. Má conduta, má fé, má intenção, não tem perdão.
E é importante que nós, empresários, a gente consiga fazer esse acompanhamento, porque é apenas acompanhando que a gente consegue detectar se uma falha ela foi causada por má índole, má fé ou qualquer coisa de outro jeito. E o que acontece também? Quando a empresa ela não tem um padrão, ela não tem um jeito certo de fazer a coisa, acaba que o treinamento daquela tarefa é totalmente inadequado. O treinamento não é de acordo, não é condizente com aqueles padrões, com aquele jeito que eu quero. Aí não tem como funcionar. Não tem como andar a empresa desse jeito. Qual é o jeito errado que a gente vê? Que normalmente, eu não estou dizendo que são todas as vezes, e eu não estou dizendo que é em todo negócio. Mas existe um jeito errado de fazer a coisa. Como que é esse jeito? No geral, preciso passar uma tarefa para alguém. Olha, essa tarefa a partir de agora eu quero que fulana ou fulano faça. O que eu faço normalmente? Eu vou lá, chamo a pessoa, né? Eu que me refiro é normalmente. O que as pessoas costumam fazer? Chama a pessoa, vem cá, vou te passar uma tarefa. Eu preciso que você faça isso. A partir de hoje você vai fazer. E para fazer isso é assim, ó, você primeiro pega tal coisa, você vê não sei o que, aponta não sei onde, abre tal documento, aí você vê se tal coisa foi feito assim, você faz assim, se não aqui, aí tu faz e parará. E eu sobrecarrego a pessoa de informação. E aí quando eu termino de explicar, vem aquela pergunta clássica. Você entendeu? O que você acha que a pessoa vai responder? Entendi. Claro. Talvez, se aquela pessoa é nova na empresa, está começando, será que ela vai ser louca de dizer, não entendi? Não, entendi, ela tem que se fazer, né? Tem que se mostrar. Legal. Aí, ok, entendeu? Então tá, vai lá e faz. Aí a pessoa começa a fazer, de repente um daqueles pequenos pontinhos lá, ela acha uma dificuldade, ela não lembra exatamente aquilo que você explicou. Então a pessoa foi lá, perguntei se entendeu, ela disse que entendeu, ela foi lá e começou a fazer. Primeira dificuldade, primeira dúvida que ela tem, o que ela faz? Bate lá. Com licença, fulano. Ó, eu não entendi tal coisa, que você pode me explicar? Sim, isso aqui é assim, assim. Aí a gente vai lá e explica com boa vontade. A pessoa vai lá, começa a fazer de novo. Chega no outro ponto, isso eu não sei como é que é também. Volta lá. Ó, e mais uma duvidazinha aqui. Aí o empresário já dá uma olhadinha, não, isso aqui é assim, assim, assim. Legal, aí ela vai fazer. Surge outra dificuldade, ela vem, quando ela entra na porta, você já olha. Ah, de novo? Fala. Talvez a vontade já não seja tão grande. Ah, não entendi isso. Não, isso é assim, conforme eu te falei antes, é assim. Ah, tá bom. Aí a pessoa vai já encolhida, né? Encolhida, vai lá e faz a tarefa dela. De repente ela acerta, deu certo, legal, ela entregou a tarefa, tudo ok. A segunda vez que ela vai fazer, ela já tem alguma dúvida de novo. Aí ela vem e te pergunta, mas fulana, você fez aquele dia, como é que você não lembra? É assim, assim? Tá bom, ela vai lá e faz. Segunda vez sai certo, terceira vez sai certo. Tô falando uma tarefa complexa, né? Chegou na quarta vez que ela foi fazer, opa, como é que é mesmo? Ah, não lembro. Ah, mas eu não vou perguntar, se eu perguntar lá, acho que ele não gosta muito quando eu pergunte. Ela pede para um colega tem uma interpretação um pouco diferente, ele manda fazer, aquela tarefa talvez não saia do jeito certo. Lá pela quinta ou sexta vez, de repente ela vai fazer alguma coisa, ela não se lembra direito, não sabe, mas ela não pergunta, e ela vai lá e dá uma tapeadinha, dá uma bobeada, dá uma enroladinha, a tarefa já não saiu como é para ser. Pensa comigo, será que isso acontece ou não? Acontece. Muitas vezes acontece. Por quê? Porque esse é o jeito errado de eu ensinar uma tarefa, de eu passar uma tarefa para alguém. Mas qual é o jeito certo, então, campanholo? O jeito certo é você ter um padrão para cada tarefa. É você ter um passo a passo para cada tarefa. E aí você ensina as pessoas com base nesse padrão, com base nesse passo a passo. E algumas tarefas elas exigem que você acompanhe, elas exigem que você audite. E auditar é exatamente isso, é você medir a eficiência. E antes de eu entrar no assunto, deixa eu te contar aqui uma historinha. Essa historinha eu li naquele livro que a Carolina escreveu, Simone chegou também. Legal, Simone, bacana. Aquele livro eu recomendo inclusive para você, se você não leu ainda, um livro chamado O Mito do Empreendedor. Ele é do autor Michael Gerber. Esse livro eu já devo ter lido mais de 12 vezes, no mínimo. É um livro que você começa a ler e você não tem vontade de parar. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu leio, eu atravesso a madrugada lendo ele. Mas tem uma citação lá muito legal que ele conta que um dia ele chegou num hotel. E ele chegou naquele hotel, ele se surpreendeu com o atendimento, com a riqueza dos detalhes, com uma preocupação que as coisas funcionassem perfeito.
Ele citava desde o atendimento na recepção, atendimento no restaurante, a forma como ele foi tratado, até a arrumação do quarto, os detalhes, uma balinha de hortelã que foi deixada, o café junto com o bilhete dizendo que era a marca preferida dele, o jornal, aquele jornal que ele gostava de ler, todos os mínimos detalhes feitos para encantar o cliente. Mas acontece o seguinte, ele conta que ele voltou nesse hotel várias outras vezes. E todas as vezes tudo se repetia exatamente igual, com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma perfeição, com o mesmo encantamento. E ele ficou impressionado com isso, mas como é que pode? Será que nesse hotel ele tem as melhores pessoas, as melhores camareiras, as melhores arrumadeiras, os melhores atendentes? Será que é assim? A gente até brinca, né? Empresa que depende dos melhores é uma empresa Liga da Justiça, né? Tem que ter todos os super-heróis lá, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, tem que ter todos. E ele achou que esse hotel fosse ali uma Liga da Justiça. E ele ficou curioso, ele quis saber como que funcionava isso. Então ele pediu para falar com o gerente. E para surpresa dele, o gerente dele contou que basicamente todas as etapas da empresa estavam documentadas. Ele abriu lá um livro que ele chamava Manual de Operação, e nesse livro tinha exatamente o que eu vou te explicar agora para você ter esse passo a passo. E ele citava ainda que esse passo a passo ele compunha um monte de checklists, e é exatamente checklist que eu vou te ensinar agora. Então cada vez que uma arrumadeira, por exemplo, ia fazer a arrumação do quarto, para cada quarto ela pegava um checklist desses e ela ia marcando o que ela ia fazendo, tinha todo o detalhamento que tinha que ser feito, inclusive em desenho, imagem, como que tinha que ser, e ela ia marcando, feito, feito, feito. Ao final do dia alguém ia lá e conferia aleatoriamente, não todos, mas conferia aquilo ali. Se ela marcasse algo como feito e não tivesse feito, era motivo para demissão indiscutível. E era isso que mantinha o padrão, uma coisa extremamente simples. Por quê? Porque esse aqui é o jeito certo da gente fazer, o jeito certo da gente passar as tarefas para pessoas. E é exatamente isso que o checklist traz. O checklist ele é uma lista prévia de todas as etapas. É todo o passo a passo que você precisa para cada tarefa. Até ontem, quando eu estava organizando aqui essa aula, a gente acabou lembrando aqui, discutindo eu e a Cris, a gente lembrou de um caso. Um dos primeiros casos onde a gente plantou checklist. Era uma oficina mecânica e essa oficina ela trabalhava muito com seguradoras. E o que que acontece? Todo movimento, boa parte do movimento era seguro. Ela tinha que gerar notas para essas seguradoras, ela só recebia depois que ela emitia a nota. Acontece que cada seguradora tem a sua exigência, eu quero que na nota seja desse jeito, que conste isso, uma é diferente da outra, e era muita seguradora. Por conta disso, ela achava lá a proprietária que só ela podia emitir nota fiscal, então ela se sobrecarregava, ela ficava até altas horas na empresa, às vezes passava de um mês e ela não tinha emitido a nota, atrasava recebimentos por causa da nota, porque ela não conseguia fazer, que ela achava que como era muito detalhe, ela não podia delegar para ninguém. Então a primeira coisa que foi feita lá, a gente implantou checklist, para cada seguradora, como que você tem que fazer. Pronto, a partir desse momento ela contratou um menino com, eu acho que nunca tinha emitido uma nota fiscal na vida, e ele passou a emitir as notas fiscais com perfeição até mesmo melhor que a dela, porque antes estava na cabecinha dela, agora estava num checklist, cada seguradora como tem que fazer, e é exatamente isso que o checklist dá pra gente. O checklist nos dá liberdade da gente ter a segurança que aquelas tarefas vão ser feitas do jeito que a gente quer. Se eu tiver segurança que uma tarefa vai ser bem feita, a empresa ela fica muito mais independente de mim, eu posso me afastar de algumas coisas. Então onde é que eu aplico o checklist, tá? Como é que eu sei quais as tarefas eu posso aplicar checklist? Como que eu não sei quais as tarefas eu posso aplicar checklist? Vamos lá. Primeira coisa, veja bem, ó. Sabe aquelas tarefas rotineiras que eu tenho que estar fazendo aqui todo dia? Eu tenho que estar todo dia fazendo aquela tarefa? Essa aqui é um modelo exatamente ideal para eu fazer checklist. Ah, mas Campanholo, se é todo dia as pessoas já não sabem decor, a gente acha que a gente sabe, mas a gente acaba esquecendo algum detalhe. Então para as rotineiras também, é o primeiro filtro aqui na verdade. O segundo filtro é aquelas tarefas que de repente são executadas com pouca frequência. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Por quê? Porque a probabilidade da gente esquecer é muito grande. Fica muito fácil da gente esquecer. Essa aula aqui que eu estou fazendo com vocês. Só que assim, ó, isso que eu estou mostrando para você, você não tem ideia a complexidade que é de tecnologia por trás disso. É uma série de passos. Imagina se eu vou lembrar
na minha cabeça todos os passos que eu tenho que fazer até chegar esse momento de transmitir com você. Não tem como. Eu nem faço questão, eu já sou um cara esquecido. Se eu puder anotar, eu não preciso lembrar. Então tá lá, eu tenho um checklist que depois, inclusive, eu vou te mostrar aí. Vou te mostrar como que eu fiz esse checklist, que eu tenho todas as etapas. Agora você imagina uma tarefa que é feita uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano. Checklist, você nunca vai esquecer um ponto em cima disso. Tarefas complexas, aquelas tarefas com muito passo, com muita etapa, que talvez uma, se você não fizer, não saia o resultado do jeito que você quer. Checklist. Coloca uma hora no YouTube, dá uma brincadinha aí, coloca checklist aviação para você ver como é que é lá na cabine. Você não vê isso como passageiro, mas na cabine de um avião, o piloto, o copiloto, lá o comandante, ele tem uma lista, lá um checklist de tudo que ele tem que conferir aqui. E esse checklist ele é repassado no mínimo 2 vezes, onde é gravado para ter certeza que eles fizeram a coisa correta. Isso já é utilizado há muitos anos na aviação. E é por isso que você vê pouquíssimo acidente. Vamos comparar com um acidente de trânsito, né? Morre muito menos gente na aviação. Por quê? Porque existe um checklist para acompanhar tudo. Uma tarefa simples, um processo simples, algo que eu vou te ensinar aqui como você faz. Aquelas tarefas que você vê que as pessoas mais erram, né? Faz um checklist para essas tarefas. Você percebe muitos erros, muito esquecimento, checklist nelas. Ou ainda, aquelas tarefas que você tem que estar cobrando as pessoas, tem que estar lembrando, mas fulano, é assim que eu quero, é desse jeito que eu quero. Coloca um checklist que aí funciona. E aquelas tarefas operacionais, o que são as operacionais? Aquelas tarefas que qualquer pessoa faz na empresa, mas que muitas vezes você, como dono do negócio, está lá fazendo porque as pessoas não vão saber fazer. Como esse exemplo que eu te dei na nota fiscal aqui dessa cliente. Mesma coisa, coloca um checklist lá e você pode aplicar também para as suas coisas pessoais. Eu vou até te mostrar depois alguns exemplos meus de checklist para coisas pessoais. Coisas que facilitam muito a nossa vida. Então aqui, ó. Como é que a gente faz checklist, tá? Legal. Eu vou deixar minha câmerazinha aqui do lado, se estiver atrapalhando eu vou tirar ela já. Esse aqui é o modelo, esse é o mesmo modelo que eu te mandei o link aqui para você baixar para fazer os checklists na sua empresa. Então qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai colocar o nome da sua empresa, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ABC Limitada. Estou inventando o nome. Checklist para quê? Vamos fazer um exemplo aqui, mais básico. Checklist para fechar a empresa no final do dia. Pronto. Como que fecha a empresa? Eu não sei a empresa de vocês, mas a nossa lá tem uma série de coisas que tem que ser feita para fechar, que às vezes se eu fico lá até mais tarde, às vezes não me lembro de tanto detalhe que tem, então eu apelo para um checklist. Vamos lá. O que tem que fazer? Primeira coisa, vamos começar a inventar aqui. Fechar as janelas. Primeiro passo. Perceba, aqui eu vou documentando, depois eu vou te explicar como é que você vai usar isso. Fechar as janelas, desligar os ar-condicionados, desligar a máquina de café, por exemplo, desligar computadores e no breaks. Que mais que tem lá? Trancar a porta, por exemplo, armar o alarme, ou ao contrário, né, se o alarme é lá na senha, mas enfim. Ok, esses são os passos para fechar a empresa, tá? Um exemplo bem simples. Mas pegando aqui, como é que vai funcionar um checklist na prática, tá? Alguns casos, esse que eu montei agora, de fechar a empresa no final do dia, talvez não precise, você pode colar esse checklist lá na porta, ali pertinho da saída, para que todo mundo veja. Mas existem checklists de etapas mais complexas que eu vou desenhar, que de repente você entrega, cada vez que a pessoa vai executar aquela atividade, ela tem essa folha impressa, uma folha para cada execução de atividade, e a ideia é que ela vá marcando, vá colocando um Vzinho aqui do lado, toda vez que ela cumpriu aquela tarefa. Fechei as janelas, dá um Vzinho ali, desliguei os ares, dá um Vzinho. Legal, chegou lá embaixo, ela põe a data que ela executou essa tarefa, o nome dela e ela assine. Essa é a forma que depois eu vou te mostrar, muito simples de você auditar tudo depois. Mas vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui um pouquinho... não seja tão simples assim. Vamos pegar, por exemplo, o que podia fazer? Um fechamento de caixa. Fechamento de caixa. Como é que faz? Todo final do dia lá, a pessoa que está cuidando do caixa, a menina ou o menino lá que está cuidando do caixa, o que ela vai ter que fazer? Contar o dinheiro e anotar
aqui, por exemplo, na própria folhinha. Quanto tem em dinheiro? Legal. Quanto aos cheques? Quase ninguém dá cheque, né? Mas vamos deixar aqui. E anotar aqui. Legal. O que mais pode fazer? Contar. Como é que chama agora aquele documentinho que sai da maquininha de cartão de crédito? Vamos botar o comprovante, né? É o TID, se não me engano, né? TID. Comprovantes de cartão de crédito. E anotar aqui. Legal. O que ela vai fazer depois? Vai tirar o relatório, digamos que o sistema tenha isso, né? O relatório de fechamento de caixa. Conferir se a soma está batendo. Se não bateu, preencher o relatório X. Aqui, digamos que tem um formulário lá, um formulário que ela tem que preencher quando não fechou. Formulário. Legal, preencheu lá. Como você vai agir com isso é outra história, tá? Não cabe aqui no checklist agora. Ok, você fechou, o que vai fazer? Vai assinar o fechamento de caixa. Vai marcar esse checklist, entregar valores, cheques e comprovantes de valores, cheques, comprovantes de cartão, relatório de fechamento e checklist para o gerente. Essas são as etapas aqui. Posso vir até aqui e tirar. Tiro aqui tudo isso, não vou utilizar, tirei. Legal. Então o que você vai fazer com esse documento? Você vai deixar ele em branco, né? Várias cópias com essa pessoa. Cada final de dia, a hora que ela for fazendo, ela vai estar marcando. Marquei, contei o dinheiro, anotei, contei o cheque. Vai marcando tudo. Vai colocar data, vai colocar o nomezinho dela, o dele aqui embaixo, vai assinar, vai deixar junto. Pronto. Se algum dia tiver falhado, mas aquele dia você não entregou o relatório, você consegue pegar, mas espera aí, marcou que entregou? Não marcou? Bom, aí você vai avaliar então qual foi o caso. Esse é um simples checklist aqui para fechamento de caixa. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar mais claro? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar um novo aqui, vou voltar atrás aqui. Digamos assim, que a tua empresa ela faça um atendimento externo, tá? Atendimento externo para quê? Vamos pegar um exemplo, instalação de aquecedores, tá? Instalação de ar-condicionado e aquecedores, por exemplo. Não sei se tem alguém de vocês desse ramo, mas se não tem, você vai ver que depois é muito fácil adaptar para o teu negócio. Então, como é que vai ser o nome da empresa? Aqui, vamos botar ABC Instalações. Checklist para instalação. Aí você pode ter um checklist para cada tipo de instalação, de aquecedor, por exemplo. Legal. O que vai fazer? Primeira etapa aqui. Pegar as ferramentas. Eu posso listar aqui, em vez de pegar as ferramentas, eu posso separar aqui todos os itens. Separar alicate, chave de fenda, todos os itens que você precisa fazer essa instalação aqui, parafuso, tá? Não vou também estar listando muita coisa, não vai ficar chato aqui, mas todas as ferramentas que tem que pegar. Que mais? Juntar produtos comprados conforme o pedido. Legal. Aí, agendar com o cliente. Agendou. Visitar o cliente. Vamos colocar diferente aqui. Ao visitar o cliente, identificar-se e avisar que estará instalando conforme agendamento. Tudo mastigadinho. Ah, mas todos os detalhes, Campanholo? Sim, todos os detalhes. Quanto mais detalhe você fizer aqui, melhor. Assim você garante que nada vai ser esquecido. Bom, legal. Vai começar a instalar lá. Eu gostaria que ele fizesse uma foto do local para ver como é que estava antes. Então, fazer foto do ambiente onde vai ser instalado. Legal. Fez a foto. Proceder à instalação. Testar com o cliente. Depois, juntar o lixo produzido. Esse tipo de instalação sempre gera algum resíduo lá, né? Limpar o ambiente. Opa. Ambiente. Fazer uma foto do local onde foi
instalado. Olha só que bacana. Olha que qualidade que ficou isso aqui. Um negocinho simples. Todas as ferramentas que ele precisa levar, tá? Por quê? Porque quem trabalha com esse tipo de coisa é muito comum. O técnico chega na casa do cliente, chega lá, esqueci o martelo, volta lá buscar. Gasolina que gasta, tempo perdido, atraso naquela instalação, atraso em toda a agenda, tempo. Tempo hoje para o empresário é dinheiro, né? Então todas as ferramentas, pegou, marcou ali. Os produtos que o cliente comprou, mesma coisa, olha lá no pedido, tá tudo ali. Agendou com o cliente, essa etapa que talvez nem precisaria estar aqui, digamos que já tivesse agendado. Mas é exemplo, né? Quando chegar na casa do cliente, identifica-se, você pode até colocar aqui a frase, o que ele vai dizer? Bom dia, sou fulano da ABC e estou aqui para instalar o seu aquecedor. Pronto. Você dá até o script, porque às vezes a pessoa chega lá, bate a campainha, instalação. Não, mas o que é instalação? Então, o que a pessoa tem que falar? Bem certinho. Fazer a foto, olha que bacana. Faz uma foto do local antes, às vezes isso aqui elimina às vezes até uma reclamação do cliente. Ah, mas antes estava aqui tal coisa, agora não estava de um jeito, agora não estava. Tem a foto, documento, pronto, gera evidência. Faz a instalação, testa com o cliente, se produzir o lixo ali, limpa o lixo, limpa o ambiente, junta o lixo, limpa o ambiente, faz uma foto do produto instalado, não tem dúvida. De repente o cliente vai lá, tá tudo instaladinho, preso na parede, o negocinho, saiu, o cliente foi mexer, caiu, ele liga lá na empresa, mas o cara deixou torto aqui o negócio, deixou caído. Tem a foto, é prova. Aí muitas vezes assim, às vezes até a importância do checklist, às vezes o empresário diz para o instalador, vai lá e faz uma foto depois. E o camarada diz que você fez a foto? Não. Tá o checklist? Tá ali, tá feito, tá resolvido. Você entende? Você entende a importância que é isso? Você entende como isso facilita? Como facilita a vida você ter um checklistzinho ali para te ajudar? Que outro exemplo aqui a gente podia fazer? Eu vi que ninguém me pediu nenhum exemplo aqui, então vou fazer mais um aqui para te deixar mais claro aqui, bem rapidinho. Vamos fazer um exemplo. Aqui, atendimento. Simples. A secretária vem fazer um atendimento. Chega um cliente aqui na empresa. Nome da empresa, de novo. Tá? Bota o nome da empresa. Função para quê? Receber o cliente. Pronto. O que tem que fazer? Cumprimentar com bom dia, ou boa tarde, né? Conforme o caso. Pode dizer todo passo a passo. O que ela tem que falar? Seja bem-vindo. Perguntar se tem agendamento. Encaminhar. Oferecer um café. Depois de oferecer um café, até um caso que às vezes acontece. Como é que você faz para levar o café? Às vezes tem uma pessoa que leva lá, leva uma xícara simplesmente e larga na mão do cliente. Não leva o açúcar, não leva o mexedor. Coloca aqui como levar o café. Como levar o café. Bandeja, xícara servida, adoçante, açúcar e mexedor. Tô dando um exemplo, né? Listinha, a pessoa vai ter que fazer exatamente assim. A hora que o cliente for embora, ao sair, agradecer a visita, dizendo, aí você pode até colocar a frase, o que ela tem que falar aqui. O que mais? Abrir a porta para o cliente, dizer para ele. O que você quer que ele diga? Retorne sempre. Pronto, checklist para fazer a recepção de um cliente. Olha que legal, uma coisinha simples, uma coisinha básica, mas qualquer pessoa que for ali, a pessoa que está recebendo o cliente, se ela não tiver, ela não veio trabalhar naquele dia, como é que faz para receber um cliente? Pega o checklist, qualquer outra pessoa faz. Tarefa mais complicada, ela pagar uma conta, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui.
Uma tarefa mais complexa, de repente, lá, final do dia, pagar uma conta, tá? Final do dia, durante o dia, paga uma conta. Final do dia, o que tem que fazer? Ah, junta todas as contas, a primeira etapa, junta todas as contas pagas, coloque aqui, coloca o troco, faz o fechamento, lança, coloca o comprovante em tal lugar, o passo a passo, o passo a passo. Isso é um checklist, é um jeito muito simples. E você pode fazer utilizando essa ferramenta, utilizando esse modelo que eu te passei aqui, que é a forma mais simples, é a forma mais rápida de fazer. Ou você pode fazer isso também por algum meio eletrônico, tá? O que pode ser um meio eletrônico? Eu recomendo muito que você utilize aqui uma ferramenta que a gente chama Trello. O Trello lhe ajuda muito nesse sentido. Tá? Eu vou até abrir aqui para te mostrar, porque quase tudo na Viva Positivamente de checklist está lá no Trello. Deixa eu te mostrar aqui para você ver como que se faz. Aqui, olha só, o Trello ele é um aplicativo gratuito. Tá? Você acessa ele via internet, mas também você pode baixar para o teu celular o aplicativo, então você acessa aqui, ó, trello.com. Ele tem a versão paga também, ele dá alguns recursos a mais, mas com a versão gratuita você faz muita coisa, você consegue fazer muito resultado. Então o que acontece? Olha só, esse projeto aqui, essa aula, a Live Q837, aqui nós temos um projeto. Então eu tenho um modelo, todas as etapas, ó, essa aqui que eu estou fazendo com você agora, olha só. O que acontece? Aqui eu tenho todas as etapas. Antes de eu começar a fazer a aula, tudo que eu tenho que preparar. Ó. Definir o assunto, definir os tópicos, montar o conteúdo, criar um cartão, montar, fazer a transmissão. Tudo isso aqui eu faço antes da aula, tá? Eu tenho que fazer antes da aula. Legal. Quais os materiais que eu preciso para o momento da live? O que eu preciso ter na minha mão? Ah, preciso ter o computador, eu preciso ter o microfone, preciso ter uma webcam, a iluminação tem que estar de acordo, tem que estar com o PowerPoint da apresentação feito. Antes de eu iniciar, minutinhos antes, o que eu tenho que fazer? Abre o PowerPoint, abre a planilha, se for o caso, ou o documento, inicia a live. Ó. Então tudo isso aqui eu já marquei, eu fiz todas essas etapas. E depois, na hora de transmitir, o que tem que fazer? Ah, faz isso e isso. Feito a live, feito a aula, tem mais etapas, não para por aqui. Você vê que não é tão simples eu vir aqui uma horinha e falar uma horinha com você. Existem muitas etapas por trás. Depois de feito, o que eu tenho que fazer? Tem que parar a transmissão, tem que gerar o arquivo lá para o pessoal fazer edição, para subir. Enfim, todos esses passos. Então, como que o Trello me facilita? Olha que bacana. Eu criei aqui um modelo, eu tenho um modelo de aula, aula no Q837. Está aqui o modelo, tudo prontinho, tudo desmarcado. Vou fazer uma live nova, por exemplo, vou fazer da semana que vem, eu vou abrir aqui, ó. Opa! Vou abrir aqui modelo, ó, conforme o modelo que eu criei. Tá? Vou dar um nome para ela, digamos, semana que vem, vai ter umas 2, 3 no meio aí, digamos que seja 8, por exemplo. Dá uma batidinha no computador aqui. Então vou abrir a 8, crio um modelinho, criei um modelinho, olha só. Tudo prontinho para mim, esperando para ser marcado. Tá? É como se fosse um checklist novinho em folha, pronto para a próxima live. Quer ver outro exemplo aqui que eu quero te passar? Ó? Esse aqui é um exemplo que eu montei. Sabe aquela instalação que eu fiz ali no checklist em papel? Eu posso ter um Trello para isso com vários modelos. Ó. Então, por exemplo, instalação de aquecedor, instalação de ar-condicionado, cada um tem um modelo. Aí eu vou abrir uma nova aqui, vou fazer uma instalação, o que eu faço? Pego um modelinho, olha aqui, instalação de aquecedor. Então vou colocar o número da ordem de serviço, 1580, digamos, e o nome do cliente aqui, Pedro dos Santos. Legal. Criei o modelinho, tá aqui, ó, tudo em branco, ó, colocar o número, ó, colocar a ordem de serviço e o número do cliente lá em cima, e o nome do cliente lá em cima. Tá aqui, todas as etapas, vou fazer a instalação, os materiais que eu tenho que levar, todos os materiais, ao chegar no local, o que eu tenho que fazer. E aqui no Trello ainda tem uma vantagem. Lembra que quando eu montei aquele checklist no papel, eu coloquei que tinha que fazer foto? Olha que legal isso. No computador, eu ainda consigo vir aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Eu consigo vir aqui e colocar as fotos aqui mesmo, dentro da ordem de serviço. Então, ó, antes da instalação, depois da instalação. Tem as duas fotinhas aqui. Ó. Posso clicar, ele vai ampliar para mim. Ó, como é que estava o local antes, como é que ficou agora. Pronto, muito simples. Então tá ali documentado. Ah, mas eu fiz a foto. Não, você fez a foto, legal, mas o que dizia aqui? Que você tinha que colocar no Trello, você não colocou no Trello. Então não fez? Essa é a vantagem do checklist. Você viu como é simples? Vou te dar um outro exemplo aqui, um exemplo pessoal meu que eu uso. Acontece o seguinte, eu faço muita viagem de bike, tá? A gente viaja, vai para outra cidade, a gente tem um grupo de 9 pessoas, e a gente faz uma viagenzinha,
para pedalar. Às vezes fica 3 dias, às vezes 5 dias, dependendo da situação, dependendo do contexto. E o que acontece? Todas as vezes que a gente vai, é uma série de coisas que a gente tem que levar, é muita coisa que tem que levar. Então, geralmente, a gente sai na sexta-feira, tem alguém lá da nossa turma que na terça-feira já começa a juntar coisa. Eu não preciso me preocupar com tanto. E ainda assim, na terça começo a juntar, chego lá na viagem, meu Deus, esqueci de levar tal coisa. Eu não me preocupo com isso. Sabe por quê? Porque eu tenho tudo aqui, ó. Eu tenho um Trello para mim, ó. Então vou fazer uma viagem, vou fazer um cicloturismo de 3 dias. Se eu tenho alguma que eu estou planejando, ó, se tem alguma que eu estou planejando, tá aqui, ó. Se não, é simplesmente aqui o modelinho, ó. Então o modelo vai ter tudo aqui que eu tenho que levar. Roupa de ciclismo, o equipamento para bike, na minha mala as coisas que eu tenho que levar lá, na necessaire que eu tenho que levar, casos assim que eu tenho que avaliar aqui, não preciso levar todas as vezes. Então tá tudo prontinho. O que eu faço? Eu faço sexta de manhã em 20 minutos, meia hora no máximo, já separo. Por que sexta de manhã? Porque aí eu tenho o dia, aliás, quinta de manhã. Por quê? Porque daí eu tenho o dia inteiro, se faltar alguma coisa que eu não tenho em casa, para eu correr e ir atrás. Então não me preocupo com isso. Até hoje, desde que eu comecei a fazer checklist para as minhas viagens de bike, eu nunca esqueci nada, nunca. Muito pelo contrário, chega lá e sobra coisa que eu não utilizei, ou até mesmo coisa para emprestar para os outros. Mas isso eu faço também até quando eu vou viajar, viagem a trabalho, viagem de passeio, eu tenho um checklist das coisas que eu tenho que levar. Arrumar mala, antes para mim era uma tortura. Eu saía com a mala prontinha e, puxa, mas esqueci tal coisa. Será que eu peguei e ficava abrindo a mala 2, 3 vezes para ver se estava ali? Agora não faço mais. Eu pego um checklist desse aqui, abro no meu celular, vou marcando. Ajuntei, pá, pronto, deu. Se eu sei que está marcado, tá lá. Não preciso me preocupar mais com isso. Você entende como é simples a gente fazer um checklist? Como é fácil? Que a Kelly escreveu aqui, checklist, uma forma muito importante para organizar a empresa. Parabéns, legal, Kelly, é importantíssimo mesmo. Não sei se você já faz aí, Kelly, na sua empresa, mas se você não faz, começa a fazer, começa a pensar nessas atividades e vai fazendo. Caroline, se fizer no Trello, não tem necessidade de imprimir. Daí no Trello não, né, Caroline? Aí não precisa, faz tudo pelo Trello e marca diretamente o que foi feito só no Trello. Exatamente. No Trello ali, você vai imprimir, não fica tão legal, tá? Não fica legal. Existem outras ferramentas próprias para checklist. A gente acaba usando o Trello. Mas no Trello você não tem essa necessidade de imprimir. Baixa o aplicativo no celular, vai marcando ali. Fica muito fácil mesmo de você fazer. Legal. Isso, Cris está do meu lado aqui assoprando para mim. Coisas que você tem que imprimir. Tem que imprimir um checklist? Faz em papel. Faz em papel. Porque tem tarefa, nós vamos ver aqui no conteúdo, aqui tem tarefas que você precisa da assinatura. Aí não tem como, né? Faz no papel que não tem erro. Vamos lá. Vamos adiante aqui. Muito bem. Tem o checklist pronto. Largo para a pessoa, tiro lá na mesa, faz conforme está aqui e deu. Nunca, de jeito nenhum. Você precisa, como líder do negócio, incentivar as pessoas para que elas entendam a importância daquilo ali. Então você tem que conscientizar os seus colaboradores. Meu amigo, minha amiga, me ajude aqui. Se a gente fizer as tarefas desse jeito, seguindo esse roteiro, né, você vai ter mais segurança que está fazendo certo, eu não vou te cobrar, a empresa não vai perder dinheiro, a gente não vai perder do cliente, então todo mundo está ganhando com isso. Na verdade, você tem que vender a ideia para as pessoas. E quando você tem que assinar, se é uma tarefa que necessita assinatura, algo mais complexo, leva impresso, dá impresso para a pessoa, faz com que ela assine, coloque o nome bem certinho, né? E para auditar isso aí, o que é importante, tá? Importante que, em primeiro lugar, você precisa ensinar a pessoa com base nesse checklist e você tem que acompanhar. Senta do lado dela, vê se ela está fazendo certo, 1, 2 vezes, ali está tudo anotadinho, está tudo claro, vê se ela está fazendo, se não está, ajude ela com alguma coisa, tira alguma dúvida, ajuste o checklist. Às vezes a gente está fazendo, a gente está montando, mas quando a gente vai pôr em prática, mas aqui precisava de tal passo a mais, tal coisa que eu me esqueci. Então ajusta o checklist até que fique perfeitinho. Entrega para a pessoa e bota ela fazer. A hora que você viu, ela está segura, ela está fazendo, vai lá e dá uma olhadinha, vê como é que tá. Mas independente, está fazendo já 100% com base no checklist, já aprendeu, está tudo legal, não abandone a pessoa. É importante que você, de quando em vez, vá lá, pegue 2, 3 execuções de checklist, vamos acompanhar isso que você fez, vamos ver. Daqui o checklist assinado. Tarará, marcou, confere lá, fez.
Fez a foto na instalação? Fiz, botou no Trello, botei, tá aqui, confere, tudo feitinho. E aí você não pode aceitar de forma nenhuma que a pessoa marque uma etapa como feita se ela não está feita daquele jeito. Isso é inadmissível. Eu tenho uma teoria aqui, e é uma teoria que eu levo comigo nas minhas empresas, eu levo comigo para os meus negócios, para os meus clientes também. A única coisa que eu não aceito de pessoas é mau comportamento, má conduta, principalmente má fé. Se a pessoa esqueceu, legal, chama atenção, mas deu prejuízo. Chama atenção e você avalia. Mas se não fez por má fé, que a gente chama isso de sem vergonhice, bom, aí é injustificável. Tá? Então o checklist permite isso, você tem que acompanhar em cima de tudo. E aí o que você vai fazer? Você vai conferir 2, 3, 4 vezes aleatoriamente, não precisa fazer toda vez, mas de vez em quando você pega, você dá uma conferida, isso aí, se a pessoa errou, corrige, ajusta com ela, mas se acertou, você tem que fazer exatamente o contrário, elogia essa pessoa, reconhece, cria uma gamificação, cria uma forma de reconhecimento. Não é só punir as pessoas que erram, você precisa também reconhecer as pessoas que acertam. As pessoas precisam disso. E é muito importante mesmo que você tenha essa cultura na tua empresa, a cultura do reconhecimento para as pessoas que fazem a coisa certa. Outro exemplo que eu acabei não citando, muito fácil e muito bom de fazer checklist, é para a faxineira. De repente a faxineira, ou a menina da limpeza lá, vem 2, 3 vezes na semana, ali com você, e você tem que estar toda vez já, hoje eu quero que você faça isso, hoje eu quero que você faça aquilo. Aí de repente ela esqueceu. Dá um checklist para ela. Ah, faxina de terça, eu quero que limpe banheiros, quero que limpe vidros, quero que passe pano nas mesas, limpe o chão. Como que eu quero que faça? Faça assim, faça assado. Dá um checklist para ela. No final da faxina, na hora de pagar e ela ir embora, vai lá, dá uma conferidinha com ela. Senta lá, vê se ela fez mesmo, dá uma olhadinha, item a item. Tá? Outro dia diferente, é outro checklist. Cada dia você chega lá e entrega. Hoje o checklist é esse aqui. E detalhe importante, tá, que eu quero te falar aqui. Quando você cria a cultura do checklist na tua empresa, é bem interessante isso aqui, porque as pessoas, quando você tem essa cultura do checklist, qualquer tarefa que você dá, tá aí o checklist. Cadê? Entendeu? As pessoas vão perceber a importância disso aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Caroline, vamos supor uma empresa tem 5 colaboradores e cada colaborador vai ter o checklist, trabalhando 5 dias com 5 checklists, por dia serão 25 checklists na semana. O Trello suporta? Sim, sim. Se você for usar no Trello, para cada vez que você for utilizar, você vai replicar lá. Fez um modelinho, até de repente outro dia eu vou gravar aqui, como que você faz, como que faz isso no Trello. Mas você cria um modelinho, você só vai replicando, você pode até, não sei se é o seu caso, mas você pode ter uma coluna para cada um dos colaboradores lá, e quando você faz a designação de uma tarefa, você pega daquele modelo e copia para aquela pessoa ali. Então não tem limite, o Trello praticamente não tem limite, tá? Nós temos, eu não sei se vocês que estão aqui ao vivo, ou as pessoas que vão assistir depois têm acompanhado, a gente faz muita postagem, tá? A gente faz muita postagem de conteúdo e eu quero te mostrar aqui a complexidade que é para nós cada uma daquelas postagens que você vê. Então tudo aqui, desde a documentação, as hashtags que tem que postar, o nome do arquivo, imagina se a pessoa que está cuidando disso vai lembrar. Né? Não tem como, é muita coisa, então tá tudo aqui documentado, as capinhas, o nome do arquivo, tudo, o link que ficou lá no YouTube, tudo aqui dentro. Então me ajuda, isso ajuda pra caramba, isso dá uma visão clara, fácil da gente entender o que está acontecendo. Hoje, a primeira coisa, eu te mostrei para quais tarefas você deve se preocupar em padronizar, como que você vai se preocupar com isso, né? O que vai. Eu te ensinei também como você faz o checklist, como você faz para criar essa lista de etapas e também te mostrei como é que você faz para auditar essa execução, porque é muito importante que você se preocupe com isso. Se você está ouvindo aqui, se você não deu um joinha ali pro vídeo, eu vou te pedir mais uma vez. Dê um joinha, marque aí para mim para eu saber se você gostou. Se não gostou, coloque para baixo ali também, não vou ficar bravo. É sinal que eu preciso melhorar alguma coisa. Vou te pedir ainda que no final dessa aula, que você coloque ali nos comentários o que você mais aprendeu com isso, o que foi mais importante para você. E depois, a hora que você fizer algum checklist na tua empresa, e esse checklist te ajudou,
Eu fico muito feliz quando eu ouço o feedback das pessoas, ó, Campagnolo. Não tô falando de elogio aqui, tá? Não precisa de elogio. Mas quando as pessoas fazem alguma coisa que eu ensinei e dizem, ó, Campagnolo, eu fiz isso aqui, deu certo, isso me ajudou pra caramba. Eu adoro ler depoimentos disso. Então depois, a hora que você aplicar um checklist na tua empresa e funcionar, deixa aqui nos comentários, ó, Campagnolo, fiz um checklist pra tal área aqui, pra tal tarefa e foi legal, as pessoas gostaram, me dá um feedback. É muito importante e isso me incentiva a fazer cada vez mais conteúdo. E também nós temos outras redes sociais, caso você não esteja participando, o canal do Empreendedor Líder no Telegram, o canal a gente coloca muito conteúdo, às vezes na hora a gente se inspira ali, a gente vê um problema que alguém enfrentou, a gente já dá uma solução, então no canal, o canal tudo acontece em primeira mão, tudo acontece primeiro lá. O Telegram é um aplicativo que funciona muito parecido com o WhatsApp, só que com muito mais recursos. Então baixa o Telegram no teu celular, ali acessa canal do Empreendedor Líder, nós temos o Face, temos o Instagram e o canal aqui no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho ali, que sempre tem coisa, tem dica, tem sacadas que te ajudam muito. E eu quero agradecer aqui imensamente você que ficou comigo ao vivo, você que está assistindo aqui a gravação, agradeço imensamente você ter ficado até o final. A gente gosta muito de ser contribuição, tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona carro, coleciona figurinha, eu gosto de colecionar histórias de sucesso. Então por isso eu peço novamente, me conta aí depois o que você fez dessa aula, o que você aprendeu, conta pra mim aqui, deixa aí nos comentários, a Campagnolo fiz checklist pra tal coisa, me ajudou muito, que isso só me motiva a fazer mais e cada vez melhor. Agradeço mais uma vez a tua participação, quero te deixar aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.